Oi, Hello, como vai? how are you? E aí, família Luz? What's up, family? I am very glad to be here with you Eu guys. estou muito feliz de estar com vocês nessa noite. Thank you for your love and your hospitality. Muito obrigado por todo o amor, por ser bem receptivo. Can you make some noise for your leadership and the worship team Vocês and podem everybody? bater palmas, fazer barulho para os seus líderes, para o grupo de louvor, para a liderança dessa igreja. They're doing an amazing job. Eles estão fazendo um excelente trabalho. And we say thank you to Miss Maria, Senhora Eu Maria. também quero dizer muito obrigado à pastora Maria. She make my chicken nuggets. Ela fez os meus nuggets. I am grateful. Eu sou muito grato. So I have a message for you today Eu tenho uma mensagem para vocês nessa noite that I hope que eu espero will set you up for the next 100 years. que irá preparar para vocês para os próximos 100 anos. Long after some of you are gone. Bem mais, muitos de vocês com certeza já vão ter ido, mas vão preparar vocês para mais de 100 anos. So if you have your Bibles, let's go to Ephesians chapter 3, Para você que trouxe a sua Bíblia, vamos abrir lá em Efésios capítulo 3, verses 20, versículo 20. and we will read to 21. 20 e 21. Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Yes. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. God, we thank you for your word. Deus, nós te agradecemos pela sua palavra. We thank you for this amazing church. Nós te agradecemos por essa igreja maravilhosa. We pray that you speak today Eu oro para que o Senhor fale conosco nessa noite and that we receive what you have for us. e que todos possam receber aquilo que o Senhor tem para nós. We thank you for what you will do. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Inspire us, Que o Senhor possa nos inspirar, challenge nos us, desafiar and take us to the next level. e nos levar para o próximo nível. In Jesus' Em name, nome de Jesus, amen. amém. So, in America, we celebrate Mother's Day. Nos Estados Unidos nós celebramos o Dia das Mães. So, for Mother's Day, for the gift, I took her to the theater to watch a movie. E para o Dia das Mães eu levei a minha mãe para o cinema para curtir um cineminha. We watched Iron Man, superhero movie. Nós assistimos O Homem de Ferro, filme de super-herói. So, I buy her ticket and my ticket, Eu comprei o meu ingresso e comprei o ingresso dela. and we sit down E nós sentamos to watch the movie. para assistir o filme. And then she whispers to me, E ela me falou: "You're not gonna get me any popcorn?" você não vai me trazer nenhuma pipoca? So I get out of my seat and I go get the popcorn. Então eu levantei e fui lá pegar a pipoca. But popcorn is very expensive. Mas a pipoca era muito caro. I'm not rich. Eu não sou rico. But I say, okay, it's Mother's Day. Eu falei para ela: tudo bem, hoje é o Dia das Mães. So I get the popcorn Então eu fui lá, peguei a pipoca and I go back to my seat e eu voltei pro meu assento. and I watch the movie. E eu assisti o filme. And then she says to me, E ela falou para mim: "You're not gonna get me a drink?" você não vai me trazer nenhuma bebida? And I say, "I don't have a lot of money." E eu falei para ela: eu não tenho esse tanto de dinheiro. But since it's Mother's Day, I go get her a drink. Ok, tá, como hoje é o Dia das Mães, eu vou lá pegar uma bebida para você. And I bring the drink back. E eu fui e trouxe para ela a bebida. I tell you that story because
because Eu falei para ela essa história, porque eu trouxe essa história aqui hoje, porque when it comes to receiving from God, there are levels. quando a gente fala sobre receber de Deus, existem níveis. You might be at the first level of just the tickets, Talvez você esteja no primeiro nível, aquele nível de comprar os ingressos. but maybe you're at the next level with tickets and popcorn. Mas talvez você esteja no próximo nível, comprou o ingresso e comprou a pipoca. But maybe you're rich and you're on the next level. Mas talvez você seja rico e você esteja no próximo nível. You get the ticket, Você comprou o ingresso, you get the popcorn, você comprou a pipoca, you get the drink, você comprou o refrigerante and you get the snacks too. e você também comprou alguns doces. So I came today to encourage you E eu vim aqui hoje para encorajá-los, to raise your expectations para levantar o seu nível de expectativa. so you can receive everything God has for you. E aí você pode, para que assim você possa receber tudo aquilo que Deus tem para você. Because we serve a big God Porque nós servimos um Deus grande who could do more than we could ask or think. e Ele pode fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. That is big. Isso é grande demais. So if we serve a big God Então, se nós servimos um Deus tão grande assim, who can do all things, aquele que pode fazer todas as coisas, that's what we should believe. então é nisso que nós devemos crer, acreditar. And that's how we should think too. E é dessa forma que nós devemos também pensar. So the title of my message today Então, o título da minha mensagem nessa noite is Do It Big. é faça grandes coisas, faça de forma grande. This is important because what we believe about God, Isso é muito importante porque aquilo que nós acreditamos de Deus it determines what we receive from God. determina o que nós recebemos de Deus. So the first point is to believe big. Então, a primeira coisa é acredite de maneira grande. Because what we believe about God determines what we receive from God. Porque aquilo que nós acreditamos de Deus, nós iremos receber. Jesus said, if you can read these 3 verses. Vamos abrir lá em Marcos, capítulo 9. Ok. Marcos, capítulo 9. Versículo 23. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. Anything is possible Tudo é possível if a person believes. para aqueles que acreditam. What we believe about God O que nós acreditamos de Deus determines what we receive from God. determina o que nós recebemos dele. Jesus says, if you have faith the size of a mustard seed, Jesus falou: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, you can say to this mountain, você pode falar para essa montanha: move from here to there, mova-se daqui para lá, and it will move. e com certeza irá mover. Nothing will be impossible. Nada será impossível. Jesus says you can pray for anything, Jesus disse: você pode orar por todas as coisas. and if you have faith, you will receive E it. se você tiver fé, você vai receber. If you believe it, Se você crê, you can receive it. você pode receber. What we believe about God Aquilo que nós acreditamos sobre Deus determines what we receive from God. determinará aquilo que nós irá receber dele. So my question is, what do you believe about God? Então minha pergunta para vocês é: o que vocês acreditam sobre Deus? How powerful do you believe He is? Quão poderoso você crê que Ele é? Do you believe what His Word says about Him? Você acredita naquilo que a sua palavra diz sobre Ele? Do you believe who He says He is? Você acredita naquilo que Ele diz que Ele é? That changes everything. Isso muda tudo. Because what we believe about God Porque aquilo que nós acreditamos de Deus determines what we receive from God. determina aquilo que nós iremos receber dele. My daughter, she went to a summer camp, Minha filha, ela foi num acampamento de verão and she would swim in the swimming pool. e ela estava nadando. But I noticed she stopped swimming
E aí eu notei que ela parou de nadar. She wasn't using her swimsuit. Ela não estava usando a roupa adequada. So I asked her, why aren't you using your swimsuit? Aí eu perguntei para ela, por que você não está usando a sua roupa? She said, I don't like it. E ela falou, eu não gosto. So I say, why didn't you ask me for another one? Por que você não me pediu outra? And she said, I knew you would say no. E ela me falou, eu sabia que você ia dizer que não. And it hurt my feelings. E isso me machucou muito. Because as her father, I wanted her to have a great experience. Porque como um pai, eu quero que minha filha tenha uma experiência maravilhosa. I was more than willing to give her what she Eu wanted. estava muito mais disposto de dar aquilo que ela queria. But because she didn't believe I would say yes, she never asked. Mas porque ela acreditou que eu não daria para ela, ela não perguntou. And because she never asked, she never received. E porque ela não perguntou, ela nunca recebeu. What we believe about God determines what we receive from God. Aquilo que acreditamos de Deus, nós iremos receber dele. So Paul says, now all glory to God, E Paulo disse, toda glória a Deus, who is able, que é capaz, through his mighty power, através do seu poder, to accomplish infinitely de cumprir infinitamente more than we could ask or think. mais do que nós podemos imaginar ou pensar. So we serve a God who could do more than we could ask or think. Nós servimos um Deus que pode fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos. He is not limited to our natural laws and limitations. Ele não é limitado pela nossa forma de pensar. He could do anything. Ele pode fazer qualquer coisa. Anything. Qualquer coisa. Impossible does not exist to him. Impossível não existe para ele. Cannot is not included in his vocabulary. Não poder não está incluído no seu vocabulário. He does whatever he wants, Ele faz qualquer coisa que ele quer. however he wants, Qualquer coisa que ele quiser fazer, ele faz. whenever he wants. Onde ele quiser fazer, ele faz. He's bigger than any problem you could ever have. Ele é maior do que qualquer problema que você possa ter. He's bigger than any challenge you're facing. Ele é muito maior do que qualquer desafio que você possa estar enfrentando. And he's bigger than any obstacle that's standing in your way. E ele é muito maior do que qualquer obstáculo que aparece no seu caminho. So you might not be able to do it, Talvez você possa pensar que não é possível. but God can. Talvez você possa pensar que você não dá conta, mas Deus, ele sim consegue. Even if he doesn't say yes to your prayers, Mesmo se ele não ainda está falando sim para todas as suas orações, I want you to know he is able today. eu quero dizer que ele pode sim fazer. He is more than able. Ele é muito mais do que capaz. He created the stars and the sky, Ele criou as estrelas nos céus. the moon, the birds, the insects, Ele criou os insetos, ele criou a lua, the fish, the animals. os animais, os peixes. He's healed the sick and he's raised dead men to life. Ele curou pessoas e ele também ressuscitou pessoas. He never sleeps, but he's always on time. Ele nunca dorme, mas sempre está no tempo. He woke you up this morning Ele te levantou nesse dia and he's got you here today at church. e ele te trouxe aqui nessa noite para a igreja. That's a miracle in itself. Isso é um milagre. And he sent me all the way from America to encourage you. E eu vim lá dos Estados Unidos para te encorajar. He is a big God. Ele é um Deus grande. I want you to believe bigger today, Eu quero que você acredite bem maior nessa noite, because the God we serve is bigger. porque o Deus que nós servimos é muito maior. He's all powerful. Ele é todo poderoso. He is almighty. Ele é o todo poderoso. And he is able to do more than we could ask or think. E ele é muito mais capaz de fazer do que aquilo que você pensa, do que você pede. In America, we have a phrase that says, put some respect on my name. It means, in America we say, respect my name. Nos Estados Unidos nós temos uma expressão que diz: respeita meu nome. It means recognize who you're talking to. Significa, hey, vê com quem que você está falando. It's when you demand your respect. É quando você declara ali o seu respeito. We have to respect God. Nós temos que respeitar Deus. He's not just anybody. Ele não é qualquer um. He is God and there is no one like him. Ele é Deus e não há nenhum Deus igual a ele. Some of us have become too familiar with God.
Alguns de nós se tornaram bem familiar com Deus. You heard all the sermons and the stories and the scriptures. Vocês ouviram bastante histórias, viram várias coisas na Bíblia. And it's not impressive to you anymore. E não te impressiona mais. You lost your sense of awe. Você perdeu aquele senso de uau. And we get caught in the routine. E acabaram cortando a sua rotina. And we forget who we're praying to and who we're reading about. E nós acabamos esquecendo para quem nós estamos orando, com quem nós estamos conversando. So sometimes we have to take a moment when we pray to pause. Então, algumas vezes nós temos que dar uma pausa e orar e saber com quem nós estamos falando. Because this is not a normal conversation. Porque essa não é uma conversa normal. We're talking to the creator of the universe. Nós estamos conversando com o Criador do universo. The creator of heaven and earth. O Criador dos céus e da terra. Who holds all power in his hands. Aquele que tem o todo poder nas suas mãos. And greater is he that is in me. And he's great than what's in the world. E ele é muito maior do que está no mundo, do que aquilo que está no mundo. I want to encourage you, take the limits off of God. Eu quero te encorajar nessa noite. Pegue todos os limites e coloque diante de Deus. And believe who he says he is. E acredite naquilo que ele diz sobre ele, sobre aquilo que ele é. Because when we believe, porque quando nós cremos, that gives us access to the power. Isso nos dá o acesso ao poder. That will work to accomplish more than we could ask or que irá think. nos ajudar a cumprir, a conquistar aquilo que nós imaginamos. It's our faith in him that causes the miracles to happen. É a nossa fé em Deus que irá causar o milagre. When he healed the blind man, quando ele curou aquele homem cego, he says, your faith has healed you. Ele falou, a sua fé te libertou. When he healed the woman with blood issue, quando ele curou a mulher do fluxo de sangue, obrigado. He says, your faith has made you well. Ele falou, a sua fé te libertou. Your faith is what makes the difference. A sua fé é o que irá fazer a diferença. The impossible happens through what you believe. O impossível ele acontece através daquilo que você acredita. And when we don't believe, então, quando nós não acreditamos, it holds God from doing what he needs to do. Isso acaba impedindo, fazendo com que Deus não haja com aquilo que a gente gostaria. We see this in the scriptures. Nós vemos isso na Bíblia. When Jesus went to his hometown, quando Jesus voltou para sua cidade, he was doing miracles. Ele estava fazendo milagres. But they say, we know him. Mas eles falaram, nós conhecemos ele. We grew up with him. Nós já trabalhamos com ele. And so the Bible says, e a Bíblia diz, he only did a few miracles. Ele conseguiu fazer somente alguns milagres. Because of their unbelief. Porque eles duvidaram dele. And so even though God is all powerful, então, independente se Deus era todo poderoso, and he can do anything, e que ele possa fazer muitas coisas, our lack of faith limits what he can do for us. A nossa falta de fé nos limita sobre aquilo que ele pode fazer em nós. He could have done more. Nós poderíamos fazer mais. But their lack of faith stopped him from doing more. Mas a falta de fé atrapalha as pessoas de verem um milagre. And maybe you can relate to this today. Talvez você esteja pegando e se conectando com a sua vida nessa noite. God wants to do more in your life, but your lack of faith is holding you back. Deus, ele quer fazer muitas coisas na sua vida, mas a sua falta de fé está impedindo ele de agir. You have no power because you have no faith. Você não tem poder porque você não tem fé. And so we have to believe big. Então nós temos que crer em coisas grandes. So now we take it to the next level. Ok, então agora nós vamos para o próximo nível. Once we believe big, uma vez que nós acreditamos grande, we gotta take it to the next level and pray big. Nós temos que ir para o próximo nível e também orar de forma grandiosa. Because if we serve a big God, porque se nós servimos um Deus tão grande, our prayers should reflect that. As nossas orações devem fazer a combinação com isso. Our verse says, now all glory to God. Aqui no versículo da Bíblia fala que toda glória seja dada a Deus. Who is able, que é capaz, through his mighty power at work within us, através do seu maravilhoso poder através de nós, to accomplish infinitely more than we could ask or think. De conquistar, de fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Have you ever considered what infinitely more than we could ask or think means? Vocês já pararam para pensar o que significa receber muito mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos?
I think about this guy in the Bible who could not walk. Às vezes eu penso sobre aquele cara na Bíblia que não podia andar. He was begging for money at the temple. Ele estava implorando por dinheiro na porta da igreja. And Peter said, I don't have any silver or gold. E Pedro falou, eu não tenho nenhum ouro, nem prata. And he says, but I have something else I can give you. Mas ele falou, eu tenho algo aqui que irá te servir. By the power of Jesus, stand up and walk. Pelo poder do nome de Jesus, eu ordeno, levante-se. And the Bible says he received strength immediately. E a Bíblia diz que esse rapaz ele recebeu força imediatamente. And he began to walk. E ele começou a andar. He just wanted some money so he could survive. Ele apenas queria alguns dinheirinhos ali para poder se alimentar, viver. But God wanted him to never have to ask again. Mas Deus queria fazer algo para ele não pedir novamente. That's more than we could ask or think. Isso é muito mais do que nós pedimos. Infinite is limitless. Infinito é ilimitável. But he says infinitely more than you could ask or think. Mas ele falou infinitamente mais do que aquilo que você pensa ou pede. That's like saying infinite twice. Basicamente falar infinitamente duas vezes. Because our imagination is limitless. Porque a nossa imaginação ela é limitada. I can do anything in my mind. Eu posso fazer muitas coisas aqui na minha cabeça. I can imagine myself being taller. Eu posso até imaginar eu sendo um cara maior. I can imagine having more money. Eu posso me imaginar tendo muito dinheiro. So I can pay for everything my wife wants. E aí eu poderia pagar por qualquer coisa que minha esposa quisesse. I can imagine having a big youth ministry. Eu poderia imaginar tendo um grande, mas muito grande mesmo, ministério de jovens. With so many passionate volunteers. Com vários voluntários. But our God is able to do more. Mas o nosso Deus, ele é capaz de fazer muito mais. Infinitely more than we could ask or think. Muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. It doesn't matter how big your request is. Não importa quão grande seja a sua pergunta. It will never be too big for God. Nunca será tão grande para Deus. You can never ask too much from God. Você não conseguirá pedir muito assim para Deus. Because he could do infinitely more than you could ever ask or think. Porque ele pode fazer muito mais do que aquilo que você pensa ou pede. This is God who spoke the world into existence. Esse é o Deus que criou o mundo. So I want to encourage you when you pray. Então nessa noite eu quero te encorajar. Quando você orar, don't hold back. Não segure nada. Don't just get what you can have. Não apenas simplesmente dê aquilo que você consegue. Get everything you can get. Dê tudo aquilo que você tem. So in America we have buffets. Nos Estados Unidos nós temos buffets. So when you go to the buffet, you can eat as much as you like. Então, quando você vai no buffet, você pode comer o tanto quanto você conseguir. My dad loves going to the buffet. Meu pai, ele ama ir em buffet. He keeps getting more and more. Ele continua comendo e comendo. So he eat and he would sit down. E ele come e depois ele senta. Take a break. Ele dá uma pausa. And get some more food. E aí depois ele vai lá e pega um pouquinho mais de comida. Then he would sit down. E depois ele senta. And then get more E food. depois ele vai lá pegar mais comida. My dad kept going back for more. Meu pai, ali no buffet, ele sempre voltava para pegar mais. Because he knew they would never run out of food. Porque ele sabia que ali ele tinha acesso ilimitado. It was more than he could ever eat. Era mais do que até ele poderia comer. And in the same way, that's the God that we serve. E é da mesma forma com o Deus que nós servimos. So if we serve a God who could do anything, então, se você serve um Deus que pode fazer qualquer coisa, who can do infinitely more than we could ask or think, aquele que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos, why would you ever just pray for small things? Então, por que vocês estão orando por coisas pequenas? If he set the table, se ele pode montar a mesa at a buffet, num buffet, with all the food you can imagine, com todas as comidas que você possa imaginar, why would you settle for the crumbs? Por que você pegaria só aquele pouquinho ali? Why would you just ask him to help you with your bills? Por que você só pediria para ele te ajudar com seus talões, com suas coisas que você tem que pagar? Why would you ever just ask him to help you survive? Por que você oraria só para que ele te mantesse vivo?
If we serve a God who can do all things, Se nós servimos um Deus que pode fazer todas as coisas, don't limit what he can do for you. não limite aquilo que ele pode fazer na sua vida. When you pray, it's not time to be a realist. Quando você ora, não é tempo de ficar agindo na razão. Jesus says in Matthew 6, Jesus falou em Mateus 6. don't worry about these things. Não se preocupe sobre essas coisas. What will we eat? O que nós iremos comer? What will we drink? O que nós iremos beber? What will we wear? O que nós iremos vestir? He says, seek the kingdom of God Ele falou, busque primeiro o reino de Deus, above all else acima de todas as coisas, and live righteously. e viva de forma viva de forma justa, And he will give you everything you need. e Ele te dará tudo aquilo que você quer. So when we pray for just what we need, Então, quando a gente simplesmente ora por aquilo que a gente precisa, that is little faith. Isso é pouquinha fé. You're at the lowest level. Você está no nível mais baixo. So I want to encourage you, raise your expectations Então agora eu quero te encorajar, aumente seu nível de expectativa. and pray for more than you could ever ask or think. E ore para que você pense muito mais do que você tem pensado hoje. Pray for the things that you dream about and you imagine. Ore por aquilo que você tem sonhado há tanto tempo, imaginado. Pray for the impossible. Ore pelo impossível. Pray big. Ore grande. Joshua, he prayed for the sun to stay out longer so he could keep fighting. Josué, ele orou para que o seu filho pudesse permanecer por mais tempo. That's big. Isso é grande. Jesus prayed, Jesus orou. and somehow 2 fish and 5 loaves E de alguma forma, 5 pães e 2 peixinhos multiplied to feed 20,000 people. se multiplicou e alimentou quase 30 mil pessoas. That's big. Isso é grande. As Moses was leading his people out of slavery, Assim como Moisés ele estava liderando o seu povo para fora da escravidão, they were trapped. eles não podiam sair para lugar nenhum. So Moses prayed, E Moisés orou. and God told him, stretch out your staff. E Deus falou, estique o seu cajado. And the Bible says the Red Sea parted, E a Bíblia diz que o Mar Vermelho abriu. and the sea stood up, E o mar se levantou. and the people walked on dry ground. E as pessoas andaram em uma terra seca. That's big. Isso é grande. If you're going to do it, E if you're going to pray, se você for orar, pray big. ore grande. And when you pray big E prayers, quando você ora orações grandiosas, God is not bothered by your requests. Deus ele não se sente incomodado por essa oração gigantesca. He is not bothered by big prayers. Ele não se incomoda com orações desafiadoras. Me, I am. Eu sou. They would be an inconvenience to me. Até poderia parecer inconveniente para mim, Because I don't have everything. porque eu não tenho nada. But your big requests do not bother God. Mas aquilo que você tem requerido não atrapalha Deus. God owns it all. Deus ele tem tudo. Heaven is not poor. Os céus não é pobre. In heaven, the roads are paved with gold. E no céu as ruas são de ouro. Everybody has mansions. Todos têm grandes casas. Nobody is hurting. Ninguém se machuca. God doesn't look at our economy. Deus ele não olha a nossa economia. He doesn't look at our tariffs Ele não olha nas nossas tarifas and think, what am I gonna do? e pensa, nossa, o que eu posso fazer com isso aqui? I don't have enough to provide. Eu não tenho o suficiente para prover. God is always able to provide. Deus, ele sempre é capaz de prover. He always has more than enough. Ele sempre tem mais do que o suficiente. His supply never runs out. O seu sustento nunca acaba. So when you pray, I want you to know you're not bothering God. Então, quando você ora, eu quero que você saiba que você não está atrapalhando, incomodando Deus. You are His child and He wants to bless you. Você é o seu filho e Ele gostaria que você Ele gostaria que você fosse abençoado. Jesus says, it gives your Father great happiness Ele fala, você me traz grande felicidade to give you the kingdom.
para levar o reino. He says, if you sinful people. Ele fala, se você é pecaminoso, Know how to give good gifts to your children. E não tem a capacidade de dar grandes coisas para seus filhos, How much more quanto mais, will your heavenly Father? eu vou voltar essa parte aqui. Jesus disse, se vocês que são pecaminosos conseguem desejam dar aquilo que vocês gostariam para o seu filho, imagina eu, Deus, Give good gifts to those who ask him. Ele dá grandes presentes para aquele que chega, para aquele que pede para ele. He says in Matthew chapter 7, Ele falou em Mateus 7, keep on asking, continue pedindo, and you will receive what you ask for. e você irá receber aquilo que você está pedindo. Keep on seeking, Continue buscando, and you will find. e você encontrará. Keep on knocking, Continue batendo, and the door will be open to e a you. porta irá se abrir. God is not bothered by your big requests. Deus, ele não está se sentindo chateado por causa da sua grande oração. When we raise our expectations Quando nós levantamos a nossa expectativa and we pray big, that actually impresses him. e nós oramos de forma ousada, isso sinceramente faz impressioná-lo. There's a story in the Bible. Tem uma história na Bíblia. It was a Roman officer, Era um soldado romano and his slave was sick. e o seu escravo estava doente. So they asked Jesus to come to his home so he could heal his slave. E eles pediram para que Jesus fosse até a sua casa para que assim ele pudesse ser liberto. And so Jesus went to their house. E Jesus então foi até a sua casa. But before he got there, Mas antes dele chegar lá, the Roman officer said, o soldado romano falou just speak the word, Jesus, simplesmente fale a mensagem daqui and they will be healed. e ele será curado. And Jesus said, E Jesus disse, I haven't seen faith like this in all of Israel. e Jesus falou para aquelas pessoas, eu nunca vi uma fé tão grande assim em Israel. He was impressed. Ele estava impressionado. He wasn't inconvenienced. Ele não estava se sentindo inconveniente. I want to encourage you Eu quero encorajá-lo nessa noite to pray those kind of prayers para orar esse tipo de oração that require big faith. que requer uma fé grandiosa. I want you to pray big prayers Eu quero que você ore orações grandiosas that show how big and mighty our God is. e que mostre tão grande e quão poderoso é o nosso Deus. Those are the type of prayers that impress him Esse é o tipo de oração que sinceramente impressiona Deus and amaze him. e deixa ele maravilhado. Pray big. Ore de forma grandiosa. So the last thing I want to encourage you to do, E a última coisa que eu gostaria de encorajá-lo a fazer, we believe big, nós acreditamos de forma grandiosa, we pray big, nós oramos de forma grandiosa and we dream big. e nós sonhamos de forma grandiosa. Dream big. Sonhe coisas grandes. I want to encourage you and remind you, Eu quero encorajá-los e lembrá-los. God is not finished with you yet. Deus, ele não terminou com você ainda. As long as you are breathing Assim como você está respirando and there's breath in your body, e ainda existe ar nos seus pulmões, God still has more for you to do. Deus continua tendo grandes coisas para fazer na sua vida. There is still more for you to achieve. Ainda continua tendo muitas coisas para você alcançar. There is still more for you to accomplish. Ainda existe várias coisas para você conquistar. And that's what's so amazing about youth ministry. E isso é o que é maravilhoso sobre o ministério de jovens. E aí, jovem raiz? What's up, jovem raiz? We see so much potential in them Nós vemos muito potencial nos jovens. because we know God has a great future for them. Porque nós cremos que Deus tem um grande futuro para eles. We encourage the kids to dream Nós encorajamos as crianças a acreditar. and we support them as they dream. E nós damos o suporte para eles, assim como eles acreditam e But I sonham. want to encourage you too. Mas eu quero encorajar você também nessa noite. You are never too old to dream. Você não é nunca tão velho demais para sonhar. Never too old to dream. Nunca tão velho para sonhar. Even though you might move slower Mesmo que você ande de forma devagar, or a couple of gray hairs ou só um pouquinho de cabelo, or maybe no hair.
Ou talvez sem cabelo. That doesn't mean you can't dream. Isso não quer dizer que você não possa sonhar. The Bible says in the book of Joel, A Bíblia diz em Joel, I will pour out my spirit on all people. eu vou derramar o meu espírito em todos. Your sons and daughters will prophesy. Os seus filhos, as suas filhas irão profetizar. Your old men will dream dreams. O seu velho irá sonhar e sonhar. And your young men will see visions. E os jovens terão visões. The prophet Jeremiah, he says, O profeta Jeremias falou: I know the plans I have for you. eu sei os planos que tenho para você. They are plans to prosper Eles you são planos de prosperá-lo and not to harm you, e não te machucá-lo, but to give you hope and a future. mas te dar esperança e um futuro. I want to encourage you to dream, Eu quero encorajá-lo a sonhar, to keep dreaming. para continuar sonhando. And when you dream, dream E big. quando você sonhar, sonhe grande. I want you to dream so big Eu quero que você sonhe de forma grandiosa. that you forget about the pain you're feeling right E que now. você se esqueça da dor que você está sentindo agora. I want you to dream so big Eu quero que você sonhe tão alto that your family and your friends laugh at you. que a sua família e os seus amigos irão rir de você. I want you to dream so big Eu quero que você sonhe tão alto that it makes you get on your knees and pray que irá fazer você ajoelhar e orar, because you know you can't do it on your own. porque você sabe que você não consegue sozinho. I want you to dream Eu quero que você sonhe not according to what you can do, não de acordo com aquilo que você pode fazer, but according to who He is mas de acordo com aquilo que ele é and what He can do. e aquilo que ele pode fazer. Jesus says, it may be impossible Jesus diz: talvez possa ser impossível from a human, para um humano, but with God, mas com Deus everything is possible. todas as coisas são possíveis. Everything. Todas as coisas. But I know some of you may be thinking, Mas eu sei, talvez alguns de vocês estejam pensando: I love the message, Pastor, eu amo a mensagem, pastor, but I'm okay. mas eu tô de boa. God has blessed me. Deus, ele já tem me abençoado. I don't need anything else. Eu não preciso de mais nada. And that may be true, Isso talvez possa ser verdade. but I want to challenge you. Mas eu quero te desafiar nessa noite. You might be okay, Você talvez possa estar tudo bem, but there is somebody who isn't. mas tem pessoas que não. What about your family? E sobre a sua família? What about your cousins? E os seus primos? Your nieces and your E nephews? os seus sobrinhos, as suas sobrinhas? Your aunts and your uncles? Seus tios, suas tias? What about your grandkids? E sobre os seus netos? What about your E os friends? seus amigos? What about your neighbor? E a sua vizinhança? What about the single mom? E sobre aquela mãe que é solteira? What about the young E child? sobre os novos? You might be okay, Você pode estar ok, but everybody isn't okay. mas não é todo mundo que está bem. We may be good in America. Talvez nós podemos ser bons lá nos Estados Unidos. We may be okay in Brazil. Nós até podemos ser bons aqui no Brasil. But what about all the other countries that need help? E sobre aqueles países que precisam de ajuda? We are not God's only children. Nós não existe só nós como filhos de Deus. He has 7 billion other kids Ele tem 7 milhões de outras crianças, filhos, who need His help. que precisam de ajuda. And that's where we get confused sometimes. E é isso que nos confunde algumas vezes. When we believe big Quando nós cremos de forma grandiosa, and when we pray big nós oramos de forma grandiosa, and when we dream big, e nós sonhamos de forma grandiosa, it's not about you. não é sobre você, It's not about what you can get, não é sobre aquilo que você pode ter, but it's about what you can give. mas é sobre aquilo que você pode dar. And when God blesses us with more, E quando Deus nos abençoa com mais, we can bless more people. nós somos capazes de abençoar também mais pessoas. God wants to bless you Deus quer te abençoar, so that you could be a blessing to others. e assim você possa ser também bênção para outros. So I don't know about you, Então, eu não sei sobre a sua vida, but I want to be the biggest blessing I can be. mas eu sinceramente quero ser a melhor bênção que eu posso ser. And so when you're dreaming,
Então, quando você sonhar, don't just dream for you, não apenas sonhe por você, but dream for the next person who is in need. mas sonhe também por aquelas pessoas que estão em necessidade. I want to encourage you to dream for the next generation. Eu quero encorajá-los a orar e sonhar pela próxima geração. Can you dream with me? Vocês podem sonhar comigo? What would it take O que custaria for us to set them up para nós enviá-los, prepará-los spiritually espiritualmente for the next 100 years, para os próximos 100 anos? where their kids, Desculpa. their kids. Onde Oh, this part? What would it take o que custaria to set them up para enviá-los, prepará-los for the next 100 years, para os próximos 100 anos? where their kids Onde as crianças and their grandkids e os netos and their great great e grandkids os netos, os filhos dos netos love Jesus ama Jesus and serve him with all of their hearts. e sirva ele com todo o seu coração. What about the next 400 years? O que vocês acham sobre os próximos 400 anos? Paul said, glory to him in the church Paulo disse: dê glória a Deus na igreja and in Christ Jesus e em Cristo Jesus, through all generations, através de todas as gerações, forever and ever. para sempre e sempre. How can we impact 1,000 generations from now? Como que nós poderíamos de agora impactar muitas gerações? Pastor Brito, he has committed the next 10 years to the youth. Pastor Brito, ele está compromissado a trabalhar nos próximos 10 anos seguintes com os jovens. But what about 1,000 generations from now? Mas se a gente falasse sobre centenas de pessoas, de gerações? Can you dream with me? Vocês podem orar comigo? Can you see us reaching thousands of kids Vocês podem, junto comigo, visualizar pessoas sendo alcançadas with the gospel of Jesus? através do Evangelho? What type of building do we need to have? Que tipo de prédio nós precisamos ter? How many volunteers do we need? Quantos voluntários nós precisamos? How much food do we need to buy? Quantas comidas nós precisamos comprar? Who do we need to hire? Quem que nós precisamos contratar? How much money do we need? Quanto de dinheiro nós precisamos? What needs to O change? que precisa ser mudado? How do we need to think? A maneira como que nós pensamos. What if we had our own school? E se nós tivéssemos a nossa própria escola? What if we had our own E college? se nós tivéssemos a nossa própria faculdade? And what if we could create an app E se nós pudéssemos criar um aplicativo and create our own social e media? criar nossa própria plataforma digital? How can we become more influential? Como que nós podemos ser mais influenciadores? What if the next government leaders E sobre ser os novos próximos governadores, líderes no governo? came out of this church? Came from this church? Imagina se os próximos governadores, líderes governamentais viessem dessa igreja. How could we use that power Imagina como que nós poderíamos usar esse poder to glorify God para glorificar a Deus and lift his people up? e levantar as suas pessoas. I want you to dream with me. Eu quero que vocês sonhem comigo. What if this church was full? Imagina se essa igreja tivesse lotada. Standing room only. Somente aqui várias pessoas em pé. No more room to sit. Não tem mais, imagina não ter mais assento para as pessoas. What if we had a bigger heart E se nós tivéssemos um coração grande for the people who don't know Jesus? para aquelas pessoas que não conhecem Jesus? How would that change how we do ministry? Como que isso iria mudar a forma como que nós servimos o ministério? What if we could reach beyond this city E se nós pudéssemos alcançar além dessas trincheiras dessa cidade? and we reach the next city E nós alcançarmos a próxima cidade? and we reach the next city E nós alcançarmos a outra cidade? and we reach the next country E nós alcançamos mais um país? and we reach the world? E nós alcançamos o mundo? Can you see it?
Vocês podem ver isso. Can you dream with me? Vocês podem sonhar Can comigo. you see a church Vocês podem ver uma igreja where people can come and experience the love of God onde as pessoas possam vir e experimentar o amor de Deus and become equipped to do what they've been called to do? e se tornarem equipados, fortalecidos para fazer aquilo que eles devem fazer. Can you dream with me today? Vocês podem sonhar comigo nessa noite. Let's make it personal. Vamos fazer isso se tornar pessoal. What if God healed you from the sickness in your body? E se Deus te curasse da dor no seu corpo? How much more could you serve Him? Quanto mais você poderia dar para Ele, servi-lo mais? What if God blessed you with another 50 years? E se Deus te abençoar com mais 50 anos? How would you use that time? Como que você usaria esse tempo? What if God blessed your E finances? se Deus abençoar a sua vida financeira? How would you use that money to bless His people? Como que você usaria esse dinheiro para abençoar o seu povo? How would that change your marriage? Como que isso mudaria o seu casamento? What if God restored your marriage E se Deus restaurasse o seu casamento and both of you felt loved and appreciated? e ambos, o casal, se sentisse amado e querido um pelo outro? What if God blessed you to start your own E business? se Deus te abençoar e você se tornar um empresário e abrir o seu próprio negócio? How would you be a blessing to your community? Como que você seria uma bênção para a sua comunidade? What if God allowed you to have that child? E se Deus te permitisse ter aquela criança? Maybe the doctor said you can't have any children. Talvez o doutor falou, você não pode ter crianças. But what if God blessed your womb? Mas e se Deus abençoasse a sua... What if God healed you from that addiction E se Deus abençoar você e te libertar daquele vício? and He set you free? E te libertar? I want to bring it home. Eu quero te trazer para casa. What if God actually answers prayers? E se Deus literalmente responder às orações? What if God actually answers your prayers? E se Deus ouvir as suas orações e atendê-las? What if He made your dreams a reality? E se Ele tornar o seu sonho em realidade? Would it just change your life, Ele mudaria a sua vida? or would it help someone else? Ou Ele também ajudaria outras pessoas? I want to be clear. Eu quero ser bem claro nessa noite. I'm not saying God will do everything you ask. Eu não estou falando que Deus vai te abençoar com tudo aquilo que você está pedindo. He is not our servant. Ele não é o nosso servo. We are His servants. Nós que somos o seu servo. Just when you pray, it doesn't mean you will always get what you want. Então, quando você ora, não significa que você vai ter tudo que você pede para Deus. But I'm talking about how you think towards God. Mas eu estou falando sobre aquilo que você pensa sobre Deus. Because what if He actually is who He says He is? Porque imagina ele sendo aquilo que literalmente ele diz que é. What if He can do what He said He could do? E se ele puder fazer aquilo que ele diz que ele pode? Will you believe what He says? Você acreditaria naquilo que ele fala? Will you believe who He says He is? Você acreditaria naquilo que ele diz que pode fazer? That changes everything. Isso muda todas as coisas. I believe someone is getting ready Eu acredito que tem pessoas que estão se preparando to get out of the boat para sair do barco and go to the next level. e ir para o próximo nível. Faith rising up. Fé, levante-se. Hope is rising up. Esperança está se levantando. Peter, he could not walk on water. Pedro, ele não podia andar sobre as águas. It was impossible. Era impossível. But he said to Jesus, Mas ele falou para Jesus: if that is you, Jesus, se esse é você, Jesus, tell me to walk on the water. me diga para mim andar sobre as águas. And the water became like this ground here. E a água se tornou como se fosse o piso. And he became the first person in history E ele se tornou a primeira pessoa na história to walk on water a andar sobre as águas. because he believed who God said he was. Porque ele acreditou naquilo que Deus disse que é. I want to encourage you. Eu quero encorajá-los. What we believe about God Aquilo que acreditamos sobre Deus determines what we receive from God. determina aquilo que nós recebemos dele. I can only imagine Eu posso só imaginar what God will do through you o
que Deus pode fazer através de você, if you believed who he says he is. se você acreditar naquele que ele diz que é. I wonder how you will walk on water too. Eu me questionaria se talvez você também pudesse andar sobre as águas. I wonder how you will do the impossible. Eu me perguntaria também, eu acreditaria que vocês poderiam fazer o impossível. Let's go to the next level and do it big. Então, vamos para o próximo nível e fazer coisas grandes. So my question for you tonight, Então, minha pergunta para vocês nessa noite é: where have you stopped believing? quando você parou de acreditar? Where have you stopped believing that God can do the impossible? Quando você parou de acreditar que Deus pode fazer o impossível? Where have you settled? Quando foi a vez que você parou de tentar mais uma vez? Are you satisfied Você está satisfeito? where God wants to do more? Mas Deus ele quer fazer mais. Have you been accepting crumbs Vocês têm aceitado aquelas pequenas comidas when we serve a God quando nós servimos um Deus who has a seat for you que tem algo grandioso para você? at his buffet? Ele tem um buffet. Let's take it to the next level Vamos para o próximo nível and do it big. e fazer coisas grandes. So if you need power, Então, se você precisa de poder, God has the power. Deus tem o poder. You just have to ask. Você simplesmente precisa pedir. And that is my message today. E essa é a minha mensagem nessa noite. So I want to pray for you today. E eu gostaria de orar por você nessa noite. Lord, we thank you for your word. Deus, nós te agradecemos pela sua mensagem. God, we pray that you will increase our faith. Deus, eu oro que nós possamos aumentar a nossa fé. We pray that you will increase our hope. Eu oro para que você possa aumentar a nossa esperança. Help us to believe who you say you are. Nos ajude a crer e acreditar naquilo que o Senhor diz que o Senhor é. Help us to believe what you say you can do. Nos ajude a crer e acreditar naquilo que o Senhor diz que o Senhor pode fazer. Lord, if someone needs a healing, Senhor, se alguém aqui precisa ser curado, we pray you heal their body right now. nós oramos para que ele seja curado nesse exato momento. Lord, we claim the next generation for you. Nós colocamos a nossa geração em tuas mãos. The enemy cannot have them. O inimigo não pode ter essa próxima geração. You will do great things through them. Nós cremos que o Senhor fará grandes coisas através deles. I pray that you bless this church Eu oro para que o Senhor abençoe essa igreja, to be a light to this community. para ser luz para os povos, luz nessa comunidade. And not just a small light, Não simplesmente uma igreja pequena, but a big light for the world to see. mas uma luz que irá impactar o mundo. God, we pray for Pastor Brito and his leadership. Senhor, nós oramos pela vida do pastor Brito e toda a sua liderança. God, we pray that they will know Senhor, eu oro para que todos possam saber, in their hearts, no coração deles, from your spirit, no espírito, encourage them encoraje eles, that the best is yet to come. que o melhor está por vir. The best is yet to come. O melhor está por vir. That you still have more for them. Que o Senhor ainda tem muito mais para nós. More for them to achieve. Mais para nós acreditar, para nós alcançarmos. More people to reach. Mais pessoas para serem alcançadas. More to accomplish. Mais coisas a serem conquistadas. God, give them the vision. Deus, dê a eles visão. To dream bigger. Para sonhar de forma grande. To pray bigger. Para orar de forma grande. To believe bigger. Para crer de forma grande. And I pray that for the people here today as well. E eu oro por pessoas que estão aqui nessa noite. God, help our faith rise up. Senhor, ajude eles a ter uma fé mais aumentada. Because what we believe about you Porque aquilo que nós cremos sobre o Senhor determines what we receive from you. determina aquilo que iremos receber do Senhor. So we thank you for everything that you will do. Então, Senhor, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor irá fazer. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém.